pessoal, mais uma etapa aqui dessa nossa restauração, desse nosso projeto aqui da picape. Olha só, como eu falei lá no início, tem algumas coisas que já foram feitas, né, e que a gente vai ter que refazer. Uma delas é esse remendo aqui da traseira da cabine, aproximar melhor aqui, ó. Olha só, aí dá pra ver em mais detalhes, tá? O pessoal foi preenchendo com solda, alguma coisa aqui, tem uns amassados também. Mas antes de tudo, eu vou remover pelo menos essa parte de baixo aqui, tirar todo o material aí pra gente saber onde é que tá se metendo, pra depois analisar aí o que precisa ser substituído, o que é só consertar aí. E imagino que vocês já devem ter notado que agora a gente tá publicando 2 vezes por semana. Toda segunda e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, um vídeo longo como esse que vocês estão vendo agora. Então, para que se mantenha dessa forma, seria muito, mas muito importante que você desse o like, que você hypasse o vídeo, que você deixasse um comentário e que, se você puder, você também compartilhe aí com seus amigos. Compartilhe aí no grupo do WhatsApp da oficina, no grupo da família, no grupo dos carros antigos aí da sua cidade, que aí assim você ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Pessoal, então, limpado aqui a parte de trás, olha aí, ó, agora já dá pra gente ver com mais clareza aqui, tem falha de solda e tal. Aparentemente aqui estaria bom, mas a gente já tá vendo umas outras marcas ali de umas soldas anteriores, então eu vou fazer esse pedaço todo aqui, tá marcado aí parte para dentro da fita. Eu vou começar cortando isso aqui, depois eu vou ter que fazer outro remendo aqui também nessas partes aqui, mas enfim, vamos por etapas, né? Vamos primeiro fazer essa parte aqui, vou arrancar fora esse trem e depois a gente vai ver aí como é que vai fazer esse perfil, esse degrau aí, né? Porque ele é bem alto. Olha só, vou mostrar dessa parte de cima, ó. Ele é bem alto aí, e aí a gente não tem as matrizes da bead roller ali, da frisadeira, dessa altura, e a gente vai ter que dar um jeito. É a primeira vez que eu trabalho numa picape desse modelo aí, desse ano, dessa linha aí, Rural, Willys ou até mesmo F75. Primeira vez que eu mexo numa dessa série aí. E uma das coisas que chama a atenção, embora pareça bastante óbvio, é a robustez num contexto geral mesmo da fabricação. As peças da caçamba, a maioria delas são de chapa 16, ou seja, de 1.5 milímetros. E nessa parte aí da traseira é de 1.2 milímetros, ou seja, de chapa 18. Mesmo que ela tenha esses vincos bastante altos aí para reforçar, né, para dar essa rigidez a mais na chapa, né? Mas enfim, nessa parte aí, além desse remendo da parte traseira, da parte externa aí, que óbvio, né, que a gente vai ter que fazer de novo, eu também precisei fazer essa parte de dentro aí, né, que é o final do assoalho, basicamente aí é onde vai ser soldada essa seção aí da parte externa que a gente vai substituir. Então eu fabriquei essa peça em formato de L, também em chapa 18, nessa parte do final do assoalho. Vou cortar o excesso ali, né, para ficar tudo bem certinho, o gap ficar bom, dar aquele acabamento esperto aí, né, para dar tudo certo na hora de soldar. E a gente vai posicionar com uns ímãs. Vocês vão notar aí que eu vou colocar uns ímãs na parte de dentro, né? Que na verdade são uns esquadros magnéticos. Eu vou aproveitar esse remendo aí para testar essa máquina que a gente acabou de receber da ESAB, a Bantam MIG 130, que é uma MIG sem gás, arame autoprotegido. Será que funciona para funilaria? Será que dá certo? Será que o serviço fica bom? Primeiro eu vou fazer o ponteamento, né, para posicionar e deixar ela no lugar. Depois vou dar os cordões, aí eu mostro para vocês o resultado. Vamos lá!
Pessoal, então, vamos ver o resultado aqui, ó. Olha só. Massa, né? Ficou legalzinho aqui. A solda feita com arame autoprotegido, né? Com a MIG sem gás. O resultado aí foi bastante satisfatório. Claro que não é a mesma coisa que a gente soldar com a MIG convencional ou com a TIG, né? Mas aí, ó, dá pra fazer, ó. Ficou legal, tá? Vou mostrar na parte de dentro ali. Olha só. Esses pontos aqui, ó, foi onde eu tive que encolher, tá? Mas isso aqui já estava esticado por conta da solda que tinha sido feito nessa travessa aqui, né? Nessa longarina, vamos dizer assim, né? Eu usei bastante anti-respingo, então você pode ver que tem bastante sinal de respingo, porém não tá grudado, né? Mas eu lambuzei isso aqui de anti-respingo também para garantir que a gente não ia ter tanto trabalho depois para retirar os respingos. Mas de um modo geral, não vi grandes dificuldades aí para soldar, né? Mesmo nos lugares que ficaram uma abertura um pouco maior que nas outras, foi bem fácil de soldar. E o acabamento também não foi muito difícil de fazer, para rebater, nada disso aí, né? Tudo bem, é uma peça relativamente simples, né? Mas até aí dá para dizer que ficou ok. Eu não vou ter como mostrar agora ali, tá ruim de mostrar como ficou a parte de baixo. Na maior parte da linha da solda ali, dos cordões, a solda caldeou legal. Então ela transpassou, ela migrou pro outro lado muito bem. Em alguns locais eu precisei dar mais uma repassada ali para garantia, né? Eu imagino que uma boa parte disso foi pela minha falta de costume de trabalhar com esse processo aqui, mas nada que vá comprometer aí a integridade, a segurança e a durabilidade do projeto. Agora a gente vai fazer esse remendo aí, ó, dessa chapa, né? Então vamos ter que buscar uma alternativa aí para copiar esse perfil aí. Vou fazer alguns testes e aí vamos pro serviço.